A paz do Senhor para todos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com cada um. Sou o pastor Moisés Vieira e nós estamos começando mais um subsídio para a nossa escola bíblica dominical, lição de adultos da editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos no nosso quarto trimestre de 2022, já encaminhando-nos para o fim de mais um ano e de mais um rico trimestre na nossa escola bíblica dominical. Parabéns para você que tem congregado, participado efetivamente da escola dominical durante todo este ano de 2022. A lição é a lição de número 9 para 27 de novembro de 2022 e o assunto da lição é Gog e Magog, um dia de juízo. Gog e Magog, um dia de juízo. Diz assim o textuário da nossa lição. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Apocalipse 20, versículo 8. A verdade prática diz, a palavra profética anuncia que, antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Derrotados. Muito bem. A lição é uma lição histórica e, ao mesmo tempo, escatológica. Trata um pouco do passado e um pouco do futuro, e é preciso a gente se atentar para isto nesta lição, tá? Ela fala um pouco do passado e um pouco do futuro. A leitura bíblica em classe, ou o texto que dá base para esta lição, está em Ezequiel 38, versículos 1 ao 6 e 39, 1 ao 10. Diz assim, Ezequiel 38, 1 ao 6. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Aí a gente salta para o capítulo 39, a partir do primeiro versículo. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei o fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo, e se cumprirá, diz o Senhor Jeová, este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão, e totalmente queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. Muito bem, a lição do livro de Ezequiel. Esta é uma lição muito profunda na sua interpretação, o texto em si, porque mexe com toda uma geografia e com nações que hoje não têm esses nomes. E o professor da escola dominical precisa ser muito criterioso, muito cuidadoso na sua pesquisa, certo? Para poder entender.
porque por muitas vezes países mudaram de nome, a configuração de mapas e nações tem mudado bastante, e aconteceu no período da antiguidade bíblica e também histórica, secular, e vem acontecendo sempre nos últimos tempos. O mapa da Europa se modificou depois que a União Soviética deixou de existir, depois que a Alemanha Oriental se uniu de novo com a Alemanha Ocidental e ficou a Alemanha só. A Sérvia, Montenegro, Tchecoslováquia, esses países tudo não existe mais como era na década de 70, 80. Então, é preciso que a gente, ao estudar sobre nações e povos bíblicos, a gente tenha boas fontes de pesquisa para atualizar onde estão ou quais são cada nação dessas que a Bíblia vem retratando. A palavra-chave desta lição é juízo. E na introdução da lição diz: a profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Ou seja, quem não crê na profecia bíblica diz assim: o fato aconteceu, depois eles escreveram dizendo que já havia uma profecia. Você está me entendendo? Quem não acredita na Bíblia como palavra profética diz que primeiro a história aconteceu, depois os escritores da Bíblia vieram falar que isso era profecia. Bom, com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nessa lição veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel. E mesmo assim fala de alguns que já estão ocorrendo. A Bíblia lá, há mais de 2000 anos, por exemplo, o deserto florescerá. Hoje tem plantações imensas de flores lá em Israel, em lugares que nem se imaginaria que um dia isso seria possível. Então, também no presente momento está acontecendo, tá? Mas muito mais agora, com Israel no centro do noticiário mundial, eles não podem dizer que o profeta escreveu uma profecia depois dos fatos. Hoje Israel está aí, a olhos vistos, tem seu hino nacional, tem sua bandeira, seu idioma, seu povo, seu espaço geográfico, sua bandeira está lá tremulando diante da ONU, e isso não era um fato há 80 anos atrás, há 100 anos atrás, mas havia a profecia da restauração de Israel como nação, certo? Inclusive, a gente pode ver isso em Ezequiel 37. Muito bem. Então, a Bíblia é um livro profético e as suas profecias são verdadeiras, se cumpriram, estão se cumprindo e muitas ainda vão se cumprir. Muito bem. A nossa lição está aqui dividida em 3 tópicos e o primeiro tópico nos fala sobre a identidade dos povos invasores, aqueles que vão invadir Israel no período tribulacional, certo? O segundo tópico continua explicando sobre esse povo, e o nosso terceiro tópico fala exatamente da parte escatológica, mais lá para frente, período final tribulacional e também finalzinho do período milenial. Como aqui é apenas um subsídio, nós vamos fazer uma panorâmica desta lição. Bom, Gog é o líder de uma confederação, ou seja, de um ajuntamento de povos. Gog é um príncipe, um líder de um grupo, tá, de povos, de nações, por assim dizer. Tá? A sua terra chama-se Magog. A terra é Magog. Magog, neto de Noé. E essa região, liderada pelo Gog, que é o líder da terra de Magog, ela é composta de 3 grupos, 3 partes, que é Rosh, Meseque e Tubal. Rosh, Meseque e Tubal, essas 3 partes faz o conglomerado da terra de Magog, liderada por Gog. Ok? Deu para entender, captou essa primeira parte aí, né? Muito bem. Quando a gente vai para o texto bíblico, é preciso sistematizar. Sistematizar é colocar
o texto, a história do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos Evangelhos, principalmente Mateus, né, capítulo 24, e também Apocalipse, sistematizar, organizar para que haja um entendimento da doutrina. Muito bem. Nesse caso, o importante aqui nesse estudo não é a identidade de Gog e seus confederados, isso são apenas detalhes, mas para mostrar para todo mundo, para as pessoas, para o estudante da Bíblia, para o aluno da escola dominical, que a palavra de Deus é verdadeira e que ela se cumpre. Mas vamos lá. Há uma teoria, um entendimento de que a batalha de Gog com a sua confederação não é a mesma batalha do final da grande tribulação, chamada de Batalha do Armagedon, tá? A grande batalha do Armagedon, que são dois eventos separados dentro do período tribulacional. Dentro do período tribulacional. E nós precisamos, então, fazer essa divisão, essa separação, para que haja um entendimento. Na verdade, a invasão feita por Gog e sua confederação é apenas o início de uma campanha. Uma campanha que se, vamos dizer assim, que se finda, que termina toda a sua trajetória com a Batalha do Armagedon. Israel, logo no período tribulacional, que são 7 anos, na primeira metade dos 7 anos, naqueles 3 anos e meio, Israel será colocado, os judeus serão colocados em evidência, serão uma nação muito bem admirada, não serão tão escorraçados e desprezados como são hoje. Vai se cumprir, entre aspas, o sonho da nação de Israel, de ser a nação número 1 do mundo. Eles vão achar que está se cumprindo, então, a profecia sobre o Messias, reinando no trono de Davi, só que o cara que está lá é o anticristo, né, um falso Cristo, e eles acharão que é o verdadeiro Cristo, então haverá um acordo e tal, e eles acharão que então está tudo bem, está as mil maravilhas, que Israel foi 100% restaurado como uma nação aos moldes daquilo que eles imaginam, que eles sonham. Lê do engano. Na metade dos 7 anos, todo o pacto, todo o acordo que foi feito com as nações vizinhas e principalmente com o líder principal de uma parte da Europa será rompido, eles vão conhecer quem é o anticristo de verdade, que na verdade não é o Messias, é um falso, e descamba até o final desses 3 anos e meio, com as pragas, as trombetas tocadas, até a Batalha do Armagedon, antes do juízo das nações e começar o milênio. Mas, muito provavelmente, Gog e Magog fará a sua incursão sobre Israel logo no início da última etapa de 3 anos e meio. O primeiro período de 3 anos e meio é a falsa paz do cavalo branco do Apocalipse 6. Então, quando houver esse rompimento do acordo que foi feito, como está profetizado em Daniel 9, principalmente a partir do versículo 24, quando houver esse rompimento, muito provavelmente será aí, nesse início da segunda parte dos 7 anos, que haverá a incursão de Gog e Magog sobre Israel. Tanto que o texto de Apocalipse 16 e 14, a palavra grega lá usada é polemon, ou polemos, que é peleja ou campanha, não é batalha propriamente dita, é uma peleja, uma campanha. Então entende-se que ali foi um começo, vieram contra Israel, mas não venceram, Deus interveio ou intervirá, que está para o futuro, né, em toda aquela situação, e acaba com um agir de Deus, algo sobrenatural, nessa incursão de Gog e Magog.
Porém, até o final dos 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, não haverá mais sossego na terra. A tranquilidade na terra terá acabado. Por isso é que a palavra polemos aí é chamada também de campanha. A partir de Gog e Magog, haverá toda uma campanha contra Israel, contra o povo judeu, até que chega o momento mesmo de os reis se juntarem na batalha do Armagedon. A palavra usada para batalha no grego é maquê. Maquê. Há quem pronuncie machê. E marquê significa batalha mesmo, único confronto, é o confronto mesmo que vem para definir. Enquanto que em Apocalipse 16 e 14 a palavra usada é polemos, que é toda uma campanha contra, todo um levantamento, toda uma perseguição, entendeu? Toda uma artimanha por trás, os bastidores, essa campanha, esse período todinho, até chegar na Batalha do Armagedon, vai acontecer de várias maneiras. Então, duas palavras, polemos e maquê. Polemos para todo um trajeto e maquê para uma definitiva. Bom, depois que a Batalha do Armagedon mesmo for finalizada, terminada, o Senhor vai implantar o seu trono na terra, o Senhor Jesus, e vai fazer o juízo das nações, julgamento das nações, para definir quem entra e quem não entra no milênio. As nações que na Batalha do Armagedon lutaram ao lado de Israel são chamadas de nações ovelhas. As que ficaram ao lado do anticristo são chamadas de bodes. Aos bodes o Senhor dirá, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Para as ovelhas, nações ovelhas, dirá, vinde bendito meu Pai, possui por herança o reino. E o milênio, então, começa. Só que lá no final do milênio, o diabo, o Satanás, que estava preso durante todo o período milenial, agora será solto para fazer mais um teste com quem habita na terra, o teste de fidelidade. E quando o pitbull, o diabo, o Satanás for solto, agora ele não vai usar um anticristo, um falso profeta, um laranja, um testa de ferro, ele mesmo tentará dar um golpe de Estado, ele conseguirá seduzir muitas pessoas que viveram no período do milênio. Aqui na Terra não é igreja é outra coisa, a igreja está na Jerusalém Celestial, então estamos falando de pessoas que saíram do período tribulacional e viveram no milênio como pessoas comuns, como você e eu somos hoje, apenas que terão uma vida prolongada por efeito da árvore da vida que será restaurada no milênio. E as pessoas verão 200 anos, 300 anos, 500 ou mais durante o milênio. Mas muitos nascerão também no milênio e viverão aqui. Agora, quando o diabo for solto no final do milênio, ele ainda vai conseguir seduzir muita gente, juntar muitas nações, para agora, de uma vez por todas, tentar dar um golpe de Estado e tomar o poder do Senhor e assumir. Ele já sabe que é um perdedor, que é vencido, mas ele é aquele perdedor que, mesmo sabendo que ele não vence, ele não vai abrir mão de tentar, de lutar contra o Senhor. E agora, todas as nações que se unem com o Satanás para tentar tomar o poder, novamente são chamados de Gog e Magog. Enquanto que Gog e Magog, do período tribulacional, especificamente são algumas nações do norte em relação a Israel, da Europa, quem arrisca falar em Alemanha, em Rússia, países eslavos e tudo mais, e até mesmo do leste, como os mongóis e partes também da Rússia. Bom, mas agora não. Agora, no final do milênio, não interessa. Todos aqueles que se unirem com o inimigo para tentar tomar o poder do Senhor Jesus Cristo e assumir o trono, são chamados de Gog e Magog. Não interessa de que região do planeta eles foram para se unir com Satanás, tá? Então, no final do milênio, Gog e Magog pode ser a denominação para todas as nações que se unirem contra Israel e contra o próprio Messias. Para que a gente faça uma melhor distinção entre a batalha de Gog e Magog no período do início dos 3 últimos dos 3 anos e meio finais da Grande Tribulação, com a batalha do Armagedon, que é no final mesmo, vamos fazer aqui algumas comparações. Por exemplo, primeiro aqui, para explicar que a batalha de Gog não é a mesma batalha do Armagedon.
Na batalha de Gog, são mencionados aliados definidos, tem os nomes deles. Enquanto em Armagedon, todas as nações estão unidas. Você vê Joel 3:2, Sofonias 3:8, Zacarias 12:3 e ainda 14:4. Gog vem do norte, enquanto no Armagedon os exércitos vêm do mundo inteiro. Gog vem para saquear, enquanto em Armagedon as nações se unem para destruir o povo de Deus. Há um protesto contra a invasão de Gog, em Ezequiel 38:13 está isso aí. Mas em Armagedon, esse protesto não acontece, pois todas as nações estão unidas contra Jerusalém. A não ser as ovelhas, nações ovelhas, tá? Gog é o líder dos exércitos na sua invasão, mas em Armagedon é a besta que lidera, é o anticristo que lidera. Gog é derrotado pelas convulsões da natureza, como diz em Ezequiel 38:22, Deus entra, Deus intervém com maravilhas e sinais e coisas interessantes que vão acontecer, e assim Gog é destruído. Mas os exércitos do Armagedon são destruídos pela espada que sai da boca de Cristo, conforme está em Apocalipse 19:15. Ainda, os exércitos de Gog são colocados em ordem no campo aberto, enquanto na batalha do Armagedon são também vistos na cidade de Jerusalém. Ainda, o Senhor pede ajuda na execução do julgamento de Gog, como está em Ezequiel 38:21. Mas aqui não. No Armagedon, ele é retratado pisando sozinho o lagar da ira, como está em Isaías 63, versículos 3-6, quando ele diz: eu sozinho pisei no lagar, ninguém dos povos se houve comigo para me ajudar. Então, na batalha do Armagedon, por uma palavra que o Senhor vai pronunciar, os inimigos serão vencidos, ninguém vai lhe ajudar nesse momento, tá? Então, com essas comparações, dá para ver que a batalha de Gog e Magog, ou o início da grande campanha, é uma que culmina na batalha do Armagedon, que é uma outra batalha, certo? É isso aí, uma boa lição, uma boa aula, que seja muito proveitosa a escola dominical deste domingo. Que Deus te abençoe, obrigado por assistir até aqui, curte aí, compartilha, se inscreva aqui no canal Boas Notícias e nos ajude a ajudar mais pessoas com o que a gente puder, com o pouco que a gente tem no entendimento da palavra de Deus. Deus abençoe, obrigado e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.